Bem, é... na aula de hoje nós vamos aprender um pouco, uma revisão, né, a respeito de cada um dos temas. Primeiramente, nós vamos aprender a respeito dos espelhos circulares, que eles têm algumas peculiaridades únicas, então vamos relembrá-las. O espelho circular tem vários pontos importantes. O ponto que o espelho se encontra com a linha é conhecido como vértice. Esse daqui é o foco do espelho, que é onde ele concentra todos os raios, e aqui podemos ver o centro de curvatura. Uma proporção que nós devemos sempre lembrar é que o foco é metade do centro de curvatura. O que nós podemos entender a respeito disso? Independente do lugar que você colocar um objeto, a imagem formada vai ter características diferentes. Assim, nós vamos relembrar onde cada objeto pode estar e como cada imagem será formada em relação a isso. Primeiramente, nós temos aqui a imagem antes do centro de curvatura. A imagem antes do centro de curvatura, com o objeto nele, forma uma imagem. Como que a gente vai descobrir? Vou contar o segredo. Você não precisa decorar o caminho de todas as retas. Você só precisa entender uma coisa. As retas sempre vão ter retas bases para que você as siga. A primeira delas, que é as que eu mais gosto de usar, são essas aqui, ó. Você pega aqui, a que vai paralela, então ela segue paralela até o espelho. Chegou no espelho, ela vai refletir. Chegando no espelho, ela vai refletir. E ela reflete em direção ao foco, porque todos passam pelo foco, correto? Então, que vai paralela e passa pelo foco. Sempre puxa uma linha paralela, independente de onde for sua reta. E toda vez que ela bate no espelho, ela vai em direção ao foco, a menos que seja uma das exceções. Outra reta que é legal a gente ver aqui, essa reta aqui, ó. A reta que vai pelo foco e volta paralela. Vamos pegar aqui, ó. A gente alinha direitinho. Eu tô fazendo com esquadro, né? Que fica um negócio mais profissional. Mas você não é necessário fazer. Você consegue fazer na mão facilmente, entendeu? Vai pelo foco, chegou no espelho, reflete paralela. Nesse ponto aqui, em que as duas linhas se cruzaram, vai ser onde vai ser formada a imagem. Então, aqui que será formada a imagem em relação ao objeto. Assim, nós podemos ver o quê? Que a imagem formada aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser menor inversa ou invertida e ela vai ser real. Por quê? O que é uma imagem real, Isaías? Imagem real é onde os traços de luz, a luz se encontra e se forma. Ela é menor que o tamanho dela em relação ao objeto, é realmente menor. E ela é inversa porque ela foi formada de cabeça para baixo. Esse daqui é o primeiro local em que pode ocorrer a criação de uma imagem. Vamos ir para o próximo? O terceiro modo, né? O terceiro local que você pode colocar o objeto e gerar uma imagem diferente é entre o centro de curvatura e o foco. Quando você coloca o objeto nesse local, dá uma alteração na imagem, como sempre deu, né? Cada local gera uma imagem diferente. E daí você traça as nossas amiguinhas linhas padrão, né? Que você não precisa memorizar quais linhas vão para qual, só precisa memorizar que você só precisa de, no máximo, 3 linhas. Com 2 linhas você já consegue fazer, que é a linha que vai paralela
e volta pelo foco. A gente alinha bem aqui para tentar fazer o mais preciso possível. E não tenha medo de estender a linha, viu, pessoal? Segue a linha aí e vai. Que às vezes você pensa que não deu certo e daí você estende a linha e dá certo. Então... daí agora, a gente vai mais um que vai ir pelo foco e voltar paralelo. Vamos lá? Foi pelo foco, volta paralelo. Tenta fazer o mais certo possível, tá? Não faz um negócio torto que nem eu não, porque eu não sei usar régua. Voltou paralelo, formou a imagem. Nós demos uma forçadinha aqui, né? Que desenho artístico não é comigo, não. Então, a gente deu uma forçadinha pra dar uma melhorada aqui, ó. Pá. Acho que vocês estão conseguindo ver, não estão? E daí, quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem vai ser maior. Ela também será inversa, porque ela está de cabeça para baixo, está do lado de baixo da linha que divide o espelho ao meio da normal. E ela também é real, porque ela é o encontro de dois raios de luz. Temos ainda mais alguns pela frente, então vamos para o próximo. Bem, o quarto caso, né, se eu não me engano, é quando o objeto está em cima do foco. Quando ele está nessa posição, temos mais uma formação de imagem diferenciada. Então, quando ele está nessa posição, a gente tenta continuar a usar as mesmas retas que nós sempre usamos, né? Que são quais? A reta que vai paralela e volta pelo foco. A reta que vai paralela e volta pelo foco. E como a gente não pode ir pelo foco agora, né? Que a gente está em cima do foco, a gente não consegue ir mais por ele. Mas a gente tem nosso amigo vértice aqui, ó. Essa é a terceira linha que nós vamos precisar usar. Então a gente vai em direção ao vértice aqui, pá. Bastante cuidado, tá, pessoal? Sempre tentando ser o mais preciso possível. Encaixando o máximo. Ó, e daí a segunda a gente vai em direção ao vértice. E quando chega no vértice, a gente não passa. A gente reflete com o mesmo ângulo. Mas, Isaías, como que eu sei que eu vou refletir com o mesmo ângulo? Você faz no olho, amigão. Se você não quiser fazer no olho, você pega aqui um instrumento desse, nosso famoso transferidor, e encaixa aqui. Encaixou aqui, a gente mede. Vamos medir. Deu 150. Complementar de 150 é 30. Então, 30 graus de saída. A gente pega aqui, faz aqui, encaixa aqui, marca o trintinho aqui, trintinho é bem aqui, esse daqui é bem aqui. Daí agora a gente encaixa um no outro. Pô. E vai. Não ficou bom. Eu não sou um desenhista artístico. Então, eu apaguei o transferidor e a gente usa o que a gente sabe de cabeça já, entendeu? Quando tá em cima do foco, se você for um cara que realmente manja do uso do transferidor, é que eu errei o desenho aqui, ó. Nessa reta aqui, nessa daqui. Essa daqui não está paralela a essa. Essa reta aqui, ó, ela não está paralela à normal.
Para consertar isso, a gente usa o olho. Ou você traça tudo de novo. Como eu não quero traçar tudo de novo, a gente pega aqui a linha e tenta fazer mais ou menos o mesmo ângulo. Para que isso aconteça, a gente faz aqui e vai. Ó, ficou mais ou menos. Mas já dá para entender o que acontece aqui. E o que acontece aqui? A gente percebe uma coisa, que essas duas retas são paralelas. Então eu posso ampliá-las, por exemplo, até o limite que eu conseguir da folha. O máximo possível. E até o final do fim, do fim, do fim, do fim. Elas nunca irão se cruzar, porque elas são paralelas. Sabendo que elas são paralelas, não há formação de imagem. A gente diz que ela é formada no infinito. Não há formação de imagem. Aqui, ó, grifando para vocês, ficar mais visível. Não há formação de imagens e ela é formada no infinito, a gente diz, porque é algo que nunca vai acontecer. Então vamos para a próxima, já está chegando bem próximo do fim. Bora lá? Então, vamos para mais um caso de objeto que pode formar uma imagem no espelho côncavo. Tem um concavo, espelho côncavo. Para a gente ver, esse daqui é o caso de quando o objeto está entre o foco e o nosso amiguinho vértice aqui, ó. Então a gente desenha aqui o objeto. O objeto sempre vai ser uma setinha, tá, gente? Em alguns vezes ele vai mudar, mas nos esquemas básicos ele é uma setinha. Desenhou o objeto aqui. Objeto, a setinha, pá, tal. Ele quer saber onde que essa imagem vai ser formada. Para a gente ver isso, o que a gente faz? A gente faz aquele esquema. Vai paralela. Bateu no espelho, reflete em direção ao foco. Sempre assim, amigão. Bateu no espelho, vai em direção ao foco. Bateu no espelho, em direção ao foco, foi. Agora, o outro, a gente pega aqui e é o esqueminha do vértice, que é o segundo raio que a gente precisa descobrir, o segundo raio de luz. Então a gente pega aqui e tenta fazer o mais alinhado possível, vai em direção ao vértice. Vamos ver se essa daqui vai dar para usar o transferidor, se eu conseguir fazer essa façanha. Eu aposto que não, hein? Mas vamos ver, vamos ver. A gente encaixou aqui. Pá. Tal. Deu um pouquinho antes do 140. Vamos arredondar para 40 graus, precisa. Então, a gente gira aqui. Encaixa aqui. Vê 40 graus. Um pouquinho antes, né? Então a gente tira um pouquinho e vai. Mas Isaías, não, eu errei aqui, eu vou de novo. Mas Isaías, da mesma coisa que o exercício anterior, Isaías, vai dar paralelo, elas nunca vão se encontrar. E se eu te falar que você tá errado? Você tá errado, amigão. Por quê? Se nós estendermos as linhas aqui, ó, vou alinhar e vou seguindo a régua, para vocês verem que eu não tô mentindo. Alinhar seguindo a reta eu vou. Alinhou seguindo a reta. Alinhou seguindo a reta eu vou. Vai indo. Alinhou seguindo a reta. E
alinhou e segue a reta. Aqui, ó. Exatamente nesse pontinho aqui, ó, segundo as nossas réguas, é o ponto em que as duas retas se encontram. Nesse pontinho aqui, no limitezinho da folha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar. Vou ampliar um pouco aqui as retas, né? Que passou um pouco do que eu esperava. A gente amplia até aqui. Até o que a gente conseguir. Essa é a normal em relação do espelho. A gente vem aqui a imagem. Eu vou usar a régua para melhorar, que essa daqui já não é pequenininha. É uma distância considerável. Tentar alinhar o máximo possível. E puxa. Puxou aqui, ó. A gente faz a seta. Aqui é onde foi formada a imagem. Se a imagem foi formada aqui e ficou com esse tamanho, o que a gente sabe? A gente sabe que é uma imagem virtual, porque não é o cruzamento de duas linhas, são a extensão delas. Olha o tamanho dessa imagem, gente. É maior ou é menor que o objeto? Maior, né? Maior. E a gente sabe que ela está do lado de cima da reta. Então ela é direita. Ela não é safada não, ela é direita, hein? Então, a gente já sabe os três a respeito dessa imagem. Agora, falta um. Bem, o último caso agora não é mais com o espelho côncavo, é com o espelho convexo e com o objeto colocado além do vértice. Nesse caso é um pouquinho diferente, porque o foco e o centro de curvatura ficam do outro lado do espelho. Para a gente calcular ele é bem simples também. A gente usa exatamente as mesmas retas. Então a gente vai paralela e volta pelo... Putz, não dá para voltar pelo foco. Então o que a gente faz? A gente vai em direção ao foco. Foi paralelo e foi em direção ao foco. E com isso, o que a gente pode fazer? Estou reforçando aqui para vocês verem melhor. É ver para onde o reflexo vai. Lembrando que isso daqui é a prolongação da linha, são linhas virtuais. Segundo raio que a gente pode tirar aqui é esse daqui, ó, que vai em direção ao vértice. Vai em direção ao vértice, reflete o mesmo ângulo. Eu não vou usar transferidor, porque transferidor é muito trabalho, então a gente só reflete aqui o mesmo ângulo, pá, e continua para o outro lado, prolonga a reta. Se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver que se cruzaram aqui, ó. Então, aqui é o novo local de formação da imagem. Aqui é o novo local de formação da imagem. Essa imagem aqui, como nós podemos ver, ela é menor que o objeto. Ela é direita, pois ela está do lado de cima da reta, e ela é virtual, porque ela é a prolongação dos raios de luz, né? É o encontro de nenhum raio de luz verdadeiro. Agora, o que a gente vai ver? A gente vai começar a ver as contas que tem nisso, para a gente entender como funciona, né? São contas bem simples, bem rapidinhas, que vou mostrar pra gente fazer assim, ó, num segundo. Vamos lá que eu já volto. Agora, nós vamos começar a adicionar cálculos nesses exercícios de espelho côncavo. São basicamente 3 equações que nós utilizaremos, que, na verdade, uma delas pode ser representada de 2 formas. A primeira é a ampliação. A ampliação, ela é representada por imagem sobre objeto. E também pode ser representada sobre menos P' sobre P.
Essas são as duas fórmulas de representar a ampliação. Mas, Isaías, o que é a ampliação? A ampliação é a proporção em relação à imagem do objeto. Quantas vezes a imagem é menor ou maior do objeto? Se a ampliação for negativa, a imagem diminuiu. Então ela é menor que o objeto. Se for positiva, ela aumentou. Então ela é maior que o objeto. O que é o menos pelinho? O que é o pelinho, Isaías? Pelinha é a distância da imagem... Pelinha aqui, ó. Até o vértice do espelho. Numa linha reta, até o espelho. Esse é o pelinha. Ele, sempre que estiver do lado côncavo do espelho, é positivo. Estiver do lado convexo do espelho, será negativo. E o O aqui, essa setinha aqui é o objeto. E o P, o que é o P, Isaías? O P é a distância do objeto até o espelho. Essa daí quase sempre vai ser positiva. Essa sempre será positiva. Uma coisa que você tem que ficar atento é que o I, como nesse caso aqui, que é para baixo, o seu valor é negativo, já que ele faz o sentido contrário do objeto. Segunda equação que nós iremos utilizar para fazer os cálculos é essa daqui. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é a segunda equação. O F é o mesmo sinal que representa o foco, que é a distância do foco do espelho até o seu vértice. Pode ser totalmente variável. Todas elas são geralmente utilizadas para encontrar uma das incógnitas, sendo às vezes muito necessário você utilizar o MMC para resolvê-las. Essas são basicamente as equações que a gente utilizará nessa aula e será são geralmente exercícios muito simples. Se a gente quiser, a gente pode fazer um exemplo até mesmo agora, que vamos fazer um aqui? Vou bolar um exercício totalmente aleatório. A gente sabe que o P é 20, que o O é 10, que o I é 5. E a gente quer descobrir tanto o foco quanto o pelinha. O foco a gente quer descobrir e o pelinha também. É um exercício consideravelmente difícil, gente. Então eu vou resolver aqui com vocês rapidamente para que a gente entenda mais a questão. Primeiramente, o que a gente tem que descobrir é o pelinha para colocar nessa equação e descobrir o foco. Para descobrir o pelinha, como que a gente vai calcular? Ampliação é igual a imagem sobre objeto. Imagem sobre objeto. O 5 é a imagem. O 10 é o objeto. 5 sobre 10 é igual a menos 5 sobre 10, né? Que é negativo aqui, ó. Sempre lembra disso. Menos 5 sobre 10 é igual a menos pelinha sobre 20. Ó, multiplica cruzado. Menos 5 vezes 20. 5 duas vezes 5, 10 é igual a 100. Menos 100. E pelinha menos 10 pelinha. Pelinha multiplicou por menos aqui, né, amiguinhos? Pelinha é igual a 100 sobre 10. Pelinha é igual a 10. Ele descobriu isso. Pelinha é igual a 10. Agora a gente coloca nessa formulazinha aqui. 1 sobre F é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 10. Tira o MMC, né, amiguinhos? 1 sobre F é igual a 1 sobre 20. 20 dividido por 21 vezes 1.
mais 20 dividido por 10, 2, 2 vezes 1, 2. 1 sobre f é igual a 3 sobre 20. Vinte sobre 3 é o nosso foco. Simples, né, amiguinhos? Agora vamos para a próxima matéria? Bora lá? A matéria que nós vamos estudar a respeito de ótica é a respeito de caixas escuras, né? Caixas escuras, né, é nada mais nada menos que o Teorema de Thales, que você viu lá no novo ano. Se você não lembra o que é o Teorema de Thales, vamos relembrar aqui hoje? Vamos relembrar fazendo esse exercício. Ó, esse exercício fala que tem uma árvore de 5 metros de altura que está a 20 metros de distância de uma caixa escura. Essa caixa escura tem 5 centímetros de aresta, isso é um cubo, e ele quer saber a altura da imagem formada dentro da caixa escura. Para a gente descobrir isso, a gente não precisa fazer nada além com o Teorema de Thales. Lembra de transformar tudo na mesma medida. Então, 500 sobre 20 sobre 200, né? Que 20 metros é 2.000 metros. É igual a HI sobre 5. Daí a gente corta aqui. 5 sobre 20 é igual a HI sobre 5. Multiplica em cruz. 25 é igual a 20 HI. HI é igual a 25 sobre 20. 25 dividido por 20, amigão. 1 sobra 5, vírgula, acrescento 0. 2 sobra 10, vírgula, acrescento 0. Daí não precisa de vírgula, né? Que já tem uma vírgula. Então, 1,25 é a altura. HI igual a 1,25. Bem simples, né, amigão? Agora, vamos para a nossa última matéria dessa sequência de avaliações desse bimestre, né? Então, só um instante. A nossa terceira matéria a respeito desse bimestre é sobre índices de refração. Índices de refração são nada mais nada menos, a refração é a distorção que a luz sofre ao passar de um meio pelo outro. Que, por exemplo, nós podemos estar representando várias coisas. Vamos supor que a gente está representando o ar e a água. Toda vez que a luz passa de um meio para o outro, ela sofre uma alteração na sua velocidade e, consequentemente, muda o sentido. Mas, Isaías, por que ela sofre uma alteração na sua velocidade? Cada material tem um coaglomerado de moléculas mais denso ou menos denso que o outro, sendo assim, criando alterações no caminho que a luz percorre. Assim, quanto mais denso, quanto maior for o índice de refração do material, mais perto esse ângulo estará do normal. Os ângulos do índice de refração sempre são calculados em relação ao normal e nunca em relação ao horizontal, pois senão a gente terá uma diferença aí a respeito dos cálculos e pode dar muitos erros graves e sérios aí, que poderiam até custar seu emprego se você trabalhasse em algo muito preciso. Vamos fazer uma análise, então, de alguns exercícios. Só um instante que eu já volto. Bem, com o exercício aqui feito, ele quer saber qual é o índice de refração da água. Isso daqui não é nada preciso, tá, gente? São todas medidas estipuladas que eu criei agora. É um exercício totalmente de autoria minha, que se porventura você quer usar, você precisa pedir autorização a mim, porque ele está sobre os meus direitos autorais, entendeu? Mas é totalmente estimativa, não tem esses valores realmente a água e o ar. Então, vamos analisar. Esse é um que se parece com a água. Uma substância que se parece com a água. Bem, o primeiro passo é a gente analisar que os ângulos dele são referentes à vertical e não à horizontal. Então, o ângulo de incidência dele, que é o ângulo de entrada, foi 30, enquanto o ângulo de refração dele, ou ângulo de saída, foi 60.
Esses são os dois ângulos. Agora, para a gente calcular o índice de refração é simples. A gente só vai usar essa fórmula aqui. O índice de refração de 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração de 2 vezes o seno do ângulo de refração. Essa é a fórmula. Então, vamos usá-las aqui. Vou até pegar a canetinha para fazer aqui. N de 1 é igual a seno de 30 vezes que é igual, a o índice de refração do ar sempre é 1, gente. Ele é considerado 1 porque ele não faz diferença. É muito pouca diferença que ele dá. Então, é 1 vezes o seno de 60. Agora, qual é o seno de 30 e o seno de 60, Isaías? Simples, a gente faz aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo... Ou tem essa música que o pessoal mais gosta, né? E tem aquela mais legal. Todo mundo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. A raiz no 3, no 2. Mais 1, mais 1. Todo mundo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. A raiz no 3, no 2. Fazer cantando é difícil, hein, gente? Eu não tenho habilidade pra isso, não. Já pensou que canta e dança no trio elétrico? Que difícil deve ser. Mas vamos continuar aqui, ó. Primeira fileira é o seno. A gente só precisa dela. Seno de 30 é meio. Então, N1 vezes 1 sobre 2 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. N1 é igual a raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Tá entendendo, pessoal? Que é uma fração dividida pela outra. Resultado dessa fração, gente, que eu não vou ficar calculando agora no exercício, ele vai te dar quanto vale raiz de 3, quanto vale 2, quanto vale o seno de um, quanto vale o seno de outro, quanto vale isso, quanto vale aquilo. Eu não vou pegar aqui nesse momento e eu vou calcular aqui pra gente, pra ver o resultado da nossa continha, né? Porque eu queria ter uma continha dessa no teu resultado. Vamos lá ver? Galera, o resultado disso daqui, pra gente descobrir, é só a gente cortar 2 com 2, raiz de 3 sobre 1, o resultado. Raiz de 3, ou aproximadamente 1,7. Bem simples, né, pessoal? Esse foi a aula que nós tivemos hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu agradeço a todos, a tudo e a todos. E obrigado por mais um dia. Respeite seu pai e sua mãe. E não use drogas, tá, pessoal? Drogas não são legais. E caso vocês queiram saber, né? Café é droga também.